Quando eu vejo jornalistas formados, que eu imagino que sejam apaixonados por aquilo que eles estudaram, que ainda não estão atuando, né, na área de jornalismo, estão fazendo qualquer outra coisa, o que eu imagino? Eles ainda não viram esse universo de possibilidades. E quando você vê isso, você não desvê mais. Olá, seja bem-vindo ao seu projeto AIF 5000. Aqui eu mostro como jornalistas podem entrar no mercado de trabalho ganhando R$ 5.000 por mês. E o nosso tema de hoje é: se você é jornalista e por necessidade está trabalhando em outra área, não precisa ser assim. E eu trouxe esse tema hoje porque muitas vezes, e para não dizer o tempo todo, eu vejo jornalistas formados trabalhando em outras coisas. No shopping, no comércio, né, como secretária, na área administrativa de alguma empresa. O tempo todo eu vejo essas pessoas trabalhando em coisas que não são aquela que ela passou 4 anos dedicada, né, que é o jornalismo. E eu imagino, né, sendo o jornalismo a área que você escolheu, né, para estudar, dedicou, colocou dinheiro, eu imagino que essas pessoas não estejam felizes trabalhando em outra área. Acredito até que não tenha sido por escolha, né? Eu imagino que seja por necessidade. Por isso que no tema de hoje eu coloquei, se você é jornalista e por necessidade está fazendo uma outra coisa que não é o jornalismo. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma outra área, né? Existe uma área dentro do jornalismo onde você pode atuar. Eu não consigo entender, por exemplo, existindo um outro caminho dentro da área de jornalismo que você pode começar a atuar na hora que você quiser, né, que jornalistas escolham este caminho de entrar no comércio, por exemplo. Então, isso me leva a imaginar o quê? Por que as pessoas não entram nesse caminho, né? Não entram nesse outro mercado? Eu imagino que seja por desconhecimento. E que mercado é esse? É o mercado da assessoria de imprensa. Mas não é qualquer assessoria de imprensa, é a assessoria de imprensa Freedom. E o que eu chamo de assessoria de imprensa Freedom? O assessor de imprensa Freedom é o nome que eu dei para aquele profissional, para aquele jornalista que atua por conta própria, que tem flexibilidade de horário, que tem mobilidade, né, que tem uma remuneração de pelo menos R$ 5.000 por mês. Este é o assessor de imprensa Freedom. É aquele que vai poder determinar o horário, quando ele quer entrar no mercado. E eu posso te dizer o seguinte, inclusive, se você decidir hoje, por exemplo, que você quer começar a trabalhar em assessoria de imprensa, você vai entrar rapidamente no mercado de trabalho. Quanto tempo, Patrícia? Será que em 30 dias, em um mês, eu estou no mercado de trabalho? Sim, você pode em um mês estar no mercado de trabalho. Mas será que eu consigo antes desse prazo? Sim, pode ser que você consiga antes. Tem pessoas que são mais rápidas e entram muito rápido mesmo. Em uma semana você já pode estar trabalhando, né, e atuando como um assessor de imprensa. Posso fazer? E se eu levar um pouquinho mais? Não tem problema. A questão é que você precisa tomar uma decisão na sua vida. E é por isso que eu trouxe esse tema aqui para você. Eu criei aqui, coloquei um bloquinho de notas, que ele desapareceu, mas eu já vou localizar. E eu vou colocar para você alguns aspectos que são fundamentais nesse mercado de assessoria de imprensa Freedom. Quando eu falo, né, para as pessoas que ela pode entrar no mercado de trabalho a qualquer momento, algumas pessoas não entendem. Ela fala assim, mas como? Como assim? Né? Porque a nossa cabeça ainda pensa no modelo tradicional. O que é o modelo tradicional? Eu tenho que mandar um currículo, eu tenho que fazer estágio, né? Eu tenho que esperar uma vaga no mercado de trabalho, eu tenho que mandar um currículo para essa vaga. Então, quando eu falo para as pessoas que existe um mercado dentro do jornalismo, onde ela não precisa de nada disso, aonde ela vai direto, muita gente não entende. Então, eu queria tentar deixar bem claro para você como é que isso funciona. Então, por exemplo, você está aí, jornalista, sentadinho agora, assistindo esse vídeo. Por onde você começa? Você começa decidindo qual editoria, né? Qual a editoria dos seus sonhos? Com o que você gosta de trabalhar? Então, faz esse exercício agora de pensar comigo, tá? Para que fique mais claro para você como funciona a assessoria de imprensa Freedom, faz esse exercício comigo, se você entender que, né, se você hoje está fora do mercado de trabalho e você gostaria de entrar. Qual editoria que você gosta? Você gosta de moda?
Você gosta de gastronomia? Sobre o que você gosta de escrever? Você gosta de política? Né? Você gosta da área de saúde, da área de beleza? O que você gosta? Esse é seu ponto de partida. Olha que maravilha, porque o assessor de imprensa Freedom trabalha na área que ele gosta, né? Ele escolhe aquilo que ele quer. Ah, então, vem caminhando comigo. Escolheu a editoria que você gosta? Ah, é isso. Nossa, se eu trabalhasse com moda todos os dias, estilista, cores, coleções, coleção primavera, coleção verão, nossa, seria o meu sonho. Maravilha. Então, agora você tem que começar a pensar clientes, né, potenciais clientes que estão dentro dessa editoria que você gosta. Por exemplo, estilistas, lojas, fábricas de tecido. Vou te dar um exemplo. Imagina que você mora na cidade de Americana, que é uma cidade aqui no interior do estado de São Paulo. Americana, por exemplo, é a cidade dos tecidos. Se você é uma pessoa que gosta de moda e você mora em Americana, ou você mora na região de Americana, você decidir trabalhar com assessoria de imprensa de moda, você pode ter, né, essas indústrias têxteis como possíveis clientes. Nossa, mas como assim? Você vai nessas indústrias, você vai descobrir quais são as cores da estação, quais são os tecidos que estão em alta, se são os estampados, se são os lisos. E você pode fazer matérias, criar matérias sobre esses tecidos que vão ser usados, por exemplo, na próxima coleção outono-inverno. Você vai antecipar o que está acontecendo lá na Semana de Moda de Milão, o que está acontecendo na Semana de Moda de Paris, por exemplo. Então, você, né, mora em Americana, escolheu editoria de moda e começa a entender quais são os clientes ali dentro, aqui no seu entorno, com que você pode trabalhar. Percebe? Aonde está o currículo nessa história toda do assessor de imprensa Freedom? Não tem currículo, né? Onde é que está, por exemplo, o estágio? Ai, mas e o meu estágio? Não precisa de estágio. Percebe? Você escolheu a editoria, olhou para o teu mercado, começa a encontrar empresas, né, clientes potenciais naquela editoria que você gosta e você começa a atuar. Porque quando você vai para essa indústria têxtil, você escolhe os tecidos, você escolhe aquilo que você, né, coleção outono e inverno, o outono e inverno passado foi o Marsala, por exemplo. Qual vai ser a cor dessa estação? Eu tenho visto uns verdes muito bonitos por aí, imagino que seja isso. Vamos fotografar esses tecidos, vamos ver textura, vamos falar de textura, que textura fica melhor para que tipo de roupa, o que vai usar, com o que combina. Imagina você gostando de moda, indo buscar essas informações lá no seu cliente na indústria têxtil. Aí você pega essas informações e faz o que com elas? Você oferta para a mídia, para as editorias de moda. Então, por exemplo, tem um jornal ali em Americana, né, tem a Folha de Americana, o Jornal de Americana, sites, blogs. Né, o que tem aí em Americana e em toda a região que você pode ofertar? E olha que legal, como esse assunto, esse específico que eu peguei aqui como exemplo, como ele é muito amplo, você pode pegar esse material e ofertar para as editorias de moda de São Paulo, por exemplo, para as editorias de moda de Porto Alegre, né, para revistas. Você pode ofertar essas informações para os veículos de comunicação. Os veículos, poxa, que bacana, olha que legal, eu tenho uma indústria que tem esses tecidos, vamos falar sobre ele, que legal essa pauta, vai lá, fotografa, publica essa matéria. O que acontece com essa indústria têxtil? Com esse seu cliente? Você agrega valor para o trabalho dele, né? Porque ele pode vender mais tecido, a gente começa a fomentar a marca, né, na região. Você, né, pode, dentro da sua matéria, pode ser que você consiga colocar a marca realmente, qual é o tecido, qual é a cor, qual é a empresa que está fabricando isso. Agora, vamos pegar outro exemplo. Você mora aqui na cidade de Santa Gertrudes, que é uma cidade pequenininha, né, 20 mil habitantes. Essa cidade de Santa é um polo cerâmico. Ali vai cerâmica para o Brasil inteiro. Então, assim, eu posso ir ali e falar de tendências. Quais são as tendências, né? Vamos supor que eu gosto de... Porque é moda ainda. Eu posso gostar de moda, ou posso gostar de decoração, posso gostar de casa. E o meu cliente, ao invés da indústria têxtil, ser a indústria cerâmica. Aí eu vou na indústria cerâmica. Aqui, por exemplo, em Santa Gertrudes, tem a Associação dos Ceramistas. Aí você vai se debruçar sobre esse lugar e você vai dizer, nossa, olha, essa é a decoração para 2022. Você sabia que as cerâmicas, né, essas que você coloca na casa, também tem tendência? Olha que legal, você gosta de tendência, gosta de casa?
Você pega, você escolhe, você junto com o seu cliente, nossa, isso aqui vai ser tendência, é maravilhoso. Isso fica bom no ambiente pequeno, isso fica bom no ambiente grande. Pega lá uma decoração de piso que fique bom para ambientes pequenos. Aí você se liga no quê? Se você gosta de casa, você deve saber disso. Bom, hoje a tendência é a pessoa ter ambientes pequenos, né? Casas pequenas. Aí você começa a ofertar para blogs, para sites, para jornais, para TV. Olha, isso aqui fica legal. Faz uma matéria sobre isso. Aí eles vão lá e publicam. Aí eu tô lá na minha casa lendo, tem uma casinha pequena, olho lá e falo, nossa, olha que bonito isso daqui. Eu vou procurar essa cerâmica para comprar. O que que você fez? Você agregou valor para o teu cliente. Cadê o currículo nessa história? Cadê o estágio nessa história? Será que começa a ficar um pouco mais claro para você que a assessoria de imprensa Freedom, ela não tem nada a ver com o mercado tradicional? Com aquele mercado que você precisa de currículo, que você vai ficar dentro de um escritório, que você cumpre uma carga horária, que você bate o seu ponto, que você põe o seu dedinho no digital. Não! Você vai estar na rua, vai estar no mercado, né? Vai estar fazendo o que você gosta. Então, quando você enxerga, quando você consegue ver o mercado da assessoria de imprensa Freedom, você não consegue mais desver. Porque do mesmo jeito que eu citei aqui o exemplo da indústria têxtil em Americana ou da indústria cerâmica aqui em Santa Gertrudes, do teu lado, aí onde você está agora, não, existe uma infinidade de oportunidades que você pode trabalhar e que você pode atuar como assessor de imprensa. Pensa um pouquinho, faz esse exercício que eu acabei de propor e começa a tentar analisar. Olha no seu entorno. Eu estou numa região, por exemplo, de turismo ecológico. Aqui tem vinícola, sempre tem alguma coisa. Tem um clube de futebol na minha cidade. Eu gosto de esporte. Tem hospital e eu quero trabalhar na área da saúde. Tem políticos na sua cidade, se você gosta de política. Tem a Câmara Municipal, tem o gabinete, tem prefeito, tem muita coisa. Tem advogados tributaristas, se você gosta da área de economia. Nossa, eu sou jornalista e eu sou apaixonada pela área de economia. Pronto, você pode ter um pool de clientes, advogados tributaristas, e você vai falar sobre esse mercado, levantar informações e oferecer essas pautas para quem? Para os cadernos de economia. E aí eles publicam. O que, que você fez? Agregou valor para o teu cliente. Né? Aí recolhe esse material que foi publicado, apresenta para ele, e o teu trabalho de assessor de imprensa, ele começa a se desenvolver. E quanto mais você faz, quanto mais autoridade você ganha, maior vai sendo a precificação do teu trabalho. A gente vai falar um pouquinho sobre precificação, a gente já fala sobre isso daqui a pouquinho. Mas fica presente para isso. Não tem nada a ver com o mercado tradicional. Não tem que fazer currículo, não tem que procurar estágio. É por isso que, só voltando ali um pouquinho, quando eu vejo jornalistas formados, que eu imagino que sejam apaixonados por aquilo que eles estudaram, que ainda não estão atuando, né, na área de jornalismo, estão fazendo qualquer outra coisa, o que eu imagino? Eles ainda não viram esse universo de possibilidades. E quando você vê isso, você não desvê mais. Não tem como. Para qualquer lugar que você olhar, você vai ver um possível cliente. Qualquer informação que você se debruçar, você vai ver uma possível pauta. Isso vira quase que um vício, né? Dentro do teu dia a dia de assessoria de imprensa. Tá bom? Mas não é qualquer assessoria de imprensa. É assessoria de imprensa Freedom. Porque se você for para assessoria de imprensa tradicional, você volta a ter que pensar escritório, currículo. Então, se você está fora do mercado de trabalho, ou até se você está trabalhando em outra área, se você está infeliz naquilo que você faz, então existe esse universo chamado assessoria de imprensa Freedom. E eu coloquei aqui seis questões, né, do porquê que a assessoria de imprensa Freedom, ela pode revolucionar a sua vida. Ela pode realmente revolucionar a sua vida. Então, eu vou começar aqui com a primeira, e a primeira até é bastante óbvia, principalmente se você está nesse cenário que eu acabei de citar. Se você é jornalista, se você está formado, né, em jornalismo, e você está trabalhando em outra coisa, está no shopping, está trabalhando em outra área, né, não está atuando, não está trabalhando, fazendo o que você gosta.
Então, assim, a primeira grande sacada, a primeira grande vantagem da assessoria de imprensa Freedom é o fato de que você vai poder trabalhar na sua área. Você vai poder trabalhar com jornalismo. Porque a assessoria de imprensa é jornalismo puro. Como que é o dia a dia de um assessor de imprensa Freedom? Então, você vai para o cliente, você vai levantar pautas com o cliente, como o jornalista faz mesmo. Sabe quando ele vai buscar pauta na redação, para levar para a redação? Você vai buscar pauta com o seu cliente, porque você também precisa de que as informações que você levante sejam relevantes para a sociedade, para que elas possam ser publicadas. Então, você fica ali se debruçando sobre essas pautas. Aí você pinça uma pauta, isso aqui é interessante. Depois que você pinça essa pauta, você produz esse material e você oferece ele para a mídia. Então, por exemplo, vamos voltar lá para o exemplo de Americana. Então, eu moro lá na cidade de Americana. Escolhi editoria de imprensa na área de moda. Vou para a indústria têxtil. Eu estou ali com o meu cliente, discutindo com ele quais são as tendências, quais são as cores para a coleção outono-inverno agora de 2021. Pinço essas cores, olha que legal, escrevo um material, tendências para o inverno 2021, tendências para as coleções, o que vem por aí, no outono e inverno de 2021. Aí você vai criar, vai fazer o lead, monta aquela estruturinha de texto linda que você adora, que todo jornalista ama escrever, na sua grande maioria, deve ter um ou outro que não goste, mas na sua grande maioria a gente adora poder se debruçar e escrever esse texto. Você produz foto, você pode fazer vídeo, você pode fazer um material que a gente chama de press kit, que é um agrupamento de material, que tem foto, que tem vídeo, que tem texto, que tem tudo para mandar para a mídia. Pega todo esse material, olha que delícia, e aí você oferece ele lá para um caderno para uma editoria de moda. Olha, jornalista, estou aqui com uma matéria sobre as tendências para a coleção outono e inverno, agora de 2021. Quer dar uma olhada no meu material? Pô, que legal. Olha, quer marcar... o que você acha de a gente fazer uma entrevista sobre essas tendências? Bacana, vamos fazer essa entrevista. Aí você vai preparar o seu cliente para ser entrevistado. Então, você vai se debruçar sobre isso. Então, você vai trabalhar na área de jornalismo, percebe? A gente faz jornalismo o tempo todo. É assim que funciona a assessoria de imprensa. Aí o veículo de comunicação publicou, que delícia. É muito gratificante quando a gente vê um material da gente publicado. E o mais interessante é que quando você pega um assunto, vamos pegar esse assunto sobre a tendência, outono e inverno, todo mundo fala, não é verdade? Que todo ano tem matérias sobre as tendências do outono e inverno? E essas matérias publicadas podem ser suas matérias publicadas, ou as matérias publicadas de quem decidiu trabalhar com assessoria de imprensa, que gosta de moda e que foi procurar esse cliente. Olha que maravilhoso, então você vai poder trabalhar na sua área. Esse é o mais interessante. E isso vai permitir, ir trabalhando nessa sua área, ainda vai permitir que você atue na editoria que você escolher, como a gente acabou de falar, como a gente acabou de citar aqui. Eu gosto de esporte? Que maravilha! O que tem de esporte aí na sua cidade? Tem um clube de futebol? Tem atleta? Tem handball? Tem ONGs? Tem competições? Tem eventos de ciclismo? Tem eventos tem campeonato amador de futebol, por exemplo? O que tem aí na sua cidade na área esportiva? Tudo que tem na área esportiva é um potencial cliente para quem gosta da área de esporte. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer o terceiro item aqui. Você vai fazer, que isso é maravilhoso, que é o sonho de todo jornalista. Eu imagino, Pelo menos era o meu e de todos os jornalistas que eu conheço, que é fazer parte do meio. O que é fazer parte do meio? Você vai passar a ser convidado para os eventos, você vai ser convidado a participar, a falar o teu cliente, você vai receber, ou você vai receber jornalistas vão falar com você vai visitar as redações, você vai falar com jornalista o tempo todo, você vai falar com blogueiro o tempo todo, vai ficar vendendo pauta, você vai fazer parte do meio, percebe? Então, vamos imaginar que você gosta da área da saúde. Nossa, adoro a área da saúde e quero me especializar dentro de saúde, eu quero falar especificamente sobre estética.
Vamos supor que você seja uma pessoa apaixonada por estética e você gostaria de trabalhar na área de estética. Tem algum cirurgião plástico aí na sua região, por exemplo? Eu imagino que tenha. Né? Tem clínicas especializadas em estética? Eu imagino que sim. Então, imagina que qualquer um deles pode ser o seu cliente. Aí você vai se debruçar sobre isso, você vai viver nesse meio. Qual meio? No meio das cirurgias plásticas, dos resultados, das tendências. Se o seu cliente, por exemplo, é um cirurgião plástico, ele vai participar de congressos, né? Porque geralmente os médicos participam de congressos. Aí você vai pegar tudo que ele trouxe do congresso, ele foi lá, as novidades para as novas cirurgias de, sei lá, de mama, tá? Um exemplo aqui. Aí você vai assim, mercado de estética tem novas tecnologias para cirurgias de mama. 10 cuidados que você deve ter antes de fazer uma cirurgia de mama. Enfim, você vai levantar essas pautas, você vai viver dentro desse meio, você vai trocar ideia com esse cirurgião, você vai trocar ideia com esses especialistas, né, na área de estética. Aí você reúne tudo isso, escreve sobre isso, manda para o jornal. Agora, tá lá o jornalista na redação, que não pode sair, que a grande maioria não pode nem sair da redação, porque é um volume muito grande de coisas para ele fazer, geralmente com um número muito pequeno de pessoas ali dentro. Então, foi isso o tempo que o jornalista de redação ficava na rua. Quem que está lá na rua? O assessor de imprensa, você. Você foi lá, se debruçou, escolheu, foi para congresso. Imagina que seu cirurgião vai para um congresso e você acompanhe ele no congresso. Isso é fazer parte do meio. Né? De repente você fala, olha, posso ir com você nesse congresso? Gostaria de te acompanhar nesse congresso. E olha que legal, você pode alertar as mídias de lá, olha, cirurgião de Rio Claro, de Americana, de Limeira, de Araras, participa de congresso. Vai lá, acompanha. Né, oferece para essas mídias, talvez até antes dele ir, e você manda material direto de lá, se você acompanhar. Isso é fazer parte do meio. E, olha, eu vou, assim, pensando até um pouquinho dentro do jornalismo tradicional, quem que de fato faz parte do meio? O assessor que está ali o tempo todo, debruçado, especializado naquele assunto, vivendo aquela editoria, aquelas maravilhas, né, aquelas delícias que ele escolheu, ou o jornalista que está lá dentro da redação, recebendo esse material para publicar dentro dos veículos de comunicação. Então, assim, são vivências absolutamente diferentes. Então, se você quer fazer parte do meio, a assessoria de imprensa Freedom, ela traz essa vantagem, né? Ela traz essa característica nessa função. E aí tem uma outra coisa que é bastante interessante em relação à assessoria de imprensa Freedom. Ela vai te dar uma remuneração acima do piso salarial, da média salarial brasileira. Então, assim, isso varia muito, eu sempre falo aqui no nosso canal, isso varia muito, mas se você mora numa cidade pequena, você pode cobrar do seu cliente em torno de R$ 1.500. Agora, à medida que, né, que esse mercado vai ficando um pouquinho maior, você pode cobrar 2,5, 3, você pode ter contratos de 5. Então, por isso que eu falo que você pode rapidamente, dentro da assessoria de imprensa Freedom, chegar aí a um patamar de pelo menos R$ 5.000. Você pode ter um contrato de 2,5, o segundo contrato, 5.000, o terceiro contrato, 7.500, o quarto contrato, 10.000. Não, mas como é que eu faço para crescer, passar do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto? Pensa comigo, você foi lá, pegou o cirurgião plástico, começa a dar resultado para ele na área da saúde. Você pode pegar um segundo cliente. Né? O que pode ser esse segundo cliente? Pode ser uma clínica de estética. Qual pode ser o seu terceiro cliente? Pode ser uma fábrica de produtos. Pode ser coisas complementares. Dentro, pode ser um hospital, né, para falar sobre tecnologia. Pode ser uma empresa de prótese. Por exemplo, a cidade de Rio Claro é uma cidade que tem muitas empresas, muitas indústrias de prótese. Gente, vocês não têm ideia do que é o mercado de prótese. É uma coisa impressionante, né? O material com que ele é feito. Então, assim, surgiu coisas novas, vai colocando no mercado. Então, à medida que o seu trabalho, que você começa a dar valor, trazer valor, agregar valor para o teu cliente, você começa a trabalhar e fazer parte do meio, outros clientes vão surgindo quase que naturalmente para você. Então, seu primeiro exercício, qual vai ser? Vai ser buscar esse primeiro cliente e aprender a trabalhar com assessoria de imprensa.
né? Porque tem que vir para o mercado e depois você tem que se manter nesse mercado, fazer parte do meio, fazer esse seu trabalho crescer, e aí os outros clientes vão vindo quase que naturalmente. Então, cada cliente que vem para dentro, né, da sua assessoria de imprensa Freedom é uma remuneração a mais. Se a gente pensar que hoje um jornalista ganha em torno de R$ 2.400, esse é o piso, né, salarial brasileiro, o teto hoje está na faixa de 7, 8 mil reais. Se você, às vezes, em um ano de mercado, você já está ganhando R$ 10.000, 4 contratos. Nossa, mas um ano é muita coisa. Não, eu estou dizendo, se você, né? Eu posso conseguir em 6 meses. Vai depender do quão rápido você vai atuar, ou do quanto, né? Do quão coelhinho você é. Se você é um coelhinho, você vai mais rápido. Se você é uma tartaruguinha, você vai mais devagar. Mas o importante é você ir. Né? Tô com um cliente, maravilha, trabalha esse cliente, começa a trabalhar, depois você vai para o segundo contrato, você já fez R$ 5.000, não é? Então, isso, né, a questão da remuneração, ela é muito gritante, essa diferença, quando a gente fala do mercado, né, entre o mercado tradicional e o mercado da assessoria de imprensa freelance. E eu sempre, né, se você já viu os meus vídeos, você fala, mas eu já vi isso, mas eu preciso repetir isso para você. Para quê? Para que você fique presente, para que você entenda de fato como isso é possível, né? Como é que você vai fazer isso acontecer na sua vida. O quinto aspecto, que é maravilhoso, é você poder trabalhar com liberdade. O que eu chamo de trabalhar com liberdade? Se você trabalha no jornalismo tradicional, e até se você trabalha na assessoria de imprensa tradicional, que também é dentro de um escritório, essa é a sua realidade. Você fica dentro de um escritório, você tem que cumprir carga horária, você tem que bater cartão, você tem que pôr o seu dedinho ali na sua digital. Se você não for trabalhar naquele dia, você vai ter que levar se for por questão de doença, vai ter que pedir lá um atestado médico, né? Vai ter que se explicar para alguém por que você não foi. O assessor de imprensa Freedom não. Por quê? Porque se ele trabalha por conta própria, ele faz a agenda dele. Então, se eu decidir, por exemplo, que amanhã, sábado, eu não vou trabalhar, ou se eu decidir que a semana que vem todinha eu não vou trabalhar, eu só vou ajustar a minha agenda, né? E as minhas reuniões com os meus clientes, as sessões de fotografia, as sessões de vídeo, as entrevistas, eu só vou marcar isso dentro do horário, dentro da agenda que eu for trabalhar. E se eu decidir que a semana que vem eu vou para a praia, por exemplo? Hoje está mais difícil viajar, né? A gente não pode nem dizer isso com muita tranquilidade, mas e se eu decidir, por exemplo, que eu quero me internar lá no interior? Você mora em São Paulo e minha mãe tem uma casa lá no interior e lá eu quero ficar. Você pega seu computador e o seu celular e você vai para o interior. E sabe o que vai acontecer? Você vai trabalhar de lá. Entendeu? Por quê? Porque você pode se debruçar com o seu cliente antes de ir, levanta, conversa. Por exemplo, nós vamos falar sobre... Vai ter uma competição, né? Eu trabalho com esporte e vai ter uma competição na semana que vem, a gente, né, ou na próxima semana, e a gente está com um atleta novo. Você faz isso antes de ir. Né? Então, vai lá, senta, entrevista o atleta, levanta a história dele, né? Programa uma sessão de fotos, grava vídeo com esse atleta, fecha seu computador, pega o seu telefone e vai para onde você quiser. Dali aonde você estiver, você senta, abre seu computador, pega seu telefone e ali com tranquilidade você vai escrever os seus textos, você vai falar com jornalistas, você vai oferecer a pauta, né? Vai mandar esse material para ele. Percebe? Não importa da onde você está. Não interessa se você está nem em que ponto, se você está na sua casa, se está na casa da sua mãe, se está na casa do seu namorado, da sua namorada, se você está viajando, se você está fora do país, não importa. Né? Desde que você organize a sua agenda, você trabalha da onde você quiser. Isso é que eu chamo de ter liberdade dentro da assessoria de imprensa Freedom. Começa a ficar claro isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Né? Essa flexibilidade de horário dentro da assessoria de imprensa Freedom, não só, né, quando eu digo que você vai ter liberdade, é de horário e de mobilidade. Né? Você decide quanto você vai trabalhar. Eu vou trabalhar só no horário da manhã. Maravilha. Por exemplo, quem trabalha com esporte, eu não sei se vocês sabem ou não, mas as editorias de esporte, elas começam a funcionar a partir das 2 horas da tarde. Por quê? Porque geralmente as competições esportivas, o futebol, os jogos, eles acontecem à noite. Então, eles entram às 2 horas da tarde,
né, para poder acompanhar esses jogos, escrever a matéria e ainda colocar essa matéria quente no jornal, que vai estar no dia seguinte, ou mesmo que seja isso se for no impresso, né? Ou espera esse jogo terminar, porque ele já vai fazer a matéria, já vai subir essa matéria no site, ou se é televisão, ou se é blog. Então, as editorias de esporte geralmente começam a trabalhar a partir das 2 horas da tarde. Se você é uma pessoa que trabalha com jornalismo esportivo, você levanta a hora que você quiser, né? Por quê? Porque você começa a estar on a partir das 2 horas da tarde, que é quando você vai falar com o jornalista. Não adianta você acordar às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, porque não vai ter jornalista na redação para você oferecer a tua pauta. Até pode, se você quiser. Mas isso é uma maneira de eu mostrar para você de quanta liberdade você vai ter dentro desse trabalho de assessoria de imprensa Freedom. E por último, né, e considerando todos esses aspectos, o 6º item aqui é de que você vai ser um profissional realizado, não é? Por quê? Porque você vai estar trabalhando na área que você escolheu, né? Com aquilo que você estudou 4 anos, você se dedicou a essa faculdade. Eu não sei se aconteceu isso com você, mas comigo aconteceu. Eu tinha que trabalhar durante o dia para pagar minha faculdade à noite. Então, quando eu terminei a faculdade, eu nem considerava a possibilidade de não trabalhar com jornalismo. Para mim é um ponto de honra, eu vou trabalhar com isso. Só que não era, eu não queria trabalhar dentro do jornalismo tradicional, porque eu já estava enxergando naquele momento o que eu enxergo hoje. É um mercado extremamente retraído, é um mercado que reduz a cada ano, né? O Diese fala de uma redução de 25%, de uma retração de 25% nos últimos anos. É um mercado onde está faltando vaga. A gente tem notícia de demissões todos os dias. O que é o oposto disso? O que seria o contrário disso? Porque aonde tem um problema, se você olhar profundamente, tem solução. Então, se eu tenho esse problema aqui, qual é a solução? A solução é um outro caminho, é olhar para aquilo que o mercado tem. E o que o mercado tem? Uma assessoria de imprensa Freedom, que é exatamente o oposto. O que seria o oposto? É um mercado em expansão, é um mercado que não para de crescer. A todo momento surgem novas tecnologias, novas empresas, novos mercados, né, dentro de todas as editorias. E para cada um, né, para tudo isso, existem empresas, atletas, pessoas, né, celebridades, lugares, precisando de assessoria de imprensa. Para onde eu vou, aonde eu vou, para onde eu olho, eu vejo oportunidades dentro da assessoria de imprensa. É por isso que, às vezes, eu me pergunto por que ainda tem jornalistas trabalhando em lugares que ele não escolheu, que ele não quer, que ele está infeliz, que não tem nada a ver com a área que ele estudou. Porque talvez não esteja enxergando, ainda não esteja vendo esse mercado de possibilidades. Ou porque ainda está preso. E por que a gente não vê? Por que as pessoas não veem esse mercado de possibilidades? Que pode ser que ela esteja presa ainda nesse mundo tradicional, né? Eu digo que o mundo tradicional, ele é praticamente uma visão. A gente fica preso, sabe o quê? Parece uma rodinha de rato. Já viu aquelas rodinhas de hamster, né? Que ele fica ali rodando, 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 e ele não sai do lugar, ele não sai do lugar, ele não sai do lugar. É assim que eu vejo o mercado tradicional hoje. As pessoas estão ali buscando uma vaga, buscando um estágio, né? Presa ainda àquele modelo tradicional de que eu vou para a faculdade, da faculdade eu faço um estágio, do estágio eu arrumo uma vaga no mercado de trabalho e, quiçá, eu vou ser um assalariado com carteira assinada. Uau, é o ápice, né? É o ápice da grandeza do que eu posso conseguir. Percebe? Então, tem gente que está presa nessa roda, nessa corrida de rato. Então, quando você percebeu, quando, né, as pessoas perceberem que ela pode descer dessa rodinha, ela pode descer e caminhar, que é, né, sair desse mercado tradicional e ir para a assessoria de imprensa Freedom, aí ela começa realmente a avançar na carreira de jornalismo, né? Dentro de um mercado que traz uma infinita possibilidade, infinitas oportunidades para que você possa começar a atuar agora. Será que ficou claro para você o que quer dizer começar a atuar agora?
né? No mercado que eu sempre digo que não precisa de currículo, não precisa de vaga. Será que ficou mais claro para você agora? Eu espero que sim. Né? Então, aqui, né, e é muito interessante porque esse canal, né, o canal Ele Tô Muito Aí, ele nasceu com essa missão, né? Ele nasceu com essa ideia de trazer para vocês jornalistas, para os jornalistas que estão buscando uma vaga no mercado de trabalho, ou porque estão fazendo outra coisa, ou porque realmente não conseguem um estágio, ou porque nunca trabalhou na área, então assim, fica cada vez mais difícil você conseguir algo e você quer trabalhar com jornalismo. Então, se isso te interessa, né, se você quer realmente trabalhar com jornalismo, toda semana tem conteúdo novo aqui no canal Tô Muito Aí, né? Então, a gente, todas as terças e quintas tem conteúdo novo. Essa semana nós fizemos 4 lives, né, com assuntos diferentes, mas todos ajudando as pessoas a encontrarem esse caminho. Essas lives, elas têm principalmente essa missão de mostrando aspectos da assessoria de imprensa Freedom que possam ir abrindo a mente das pessoas para essas oportunidades que a assessoria de imprensa Freedom oferece. Então, nós fizemos 4 lives essa semana, tem mais 4 lives a semana que vem. Na terça e na quinta tem conteúdo novo. Então, se você se interessa, né, por esse mercado de assessoria de imprensa Freedom, ou se você se interessa em trabalhar na sua área de jornalismo, sem precisar de currículo, sem precisar de estágio, sem precisar esperar uma vaga de trabalho, com flexibilidade, com mobilidade e com uma remuneração acima, né, pelo menos 2 vezes o piso salarial brasileiro hoje. Então, nós temos esse canal e esse material que nós temos preparado, estamos preparando toda semana, 100% gratuito, 100% online, né, para que você possa, né, começar a entrar nesse mercado de assessoria de imprensa Freedom. Tá bom? Então, eu vejo você agora. Nossa próxima live é na segunda-feira, às 8 horas da noite. Se você está interessado, então tem muito mais conteúdo aí para a gente conversar na próxima semana. Eu vou esperar por você.